Saudações, queridos ouvintes do canal Renomaru, eu sou o Thiago Cruz e eu estarei em sua companhia essa semana para a gente falar sobre Asia Champions League. Finalmente, para as equipes japonesas, a competição finalmente começou, depois de muitos problemas, adiamentos, falta de datas, pandemia, times que desistiram, muita coisa aconteceu, mudanças de regulamento também, temos um novo regulamento, mais competidores para a edição de 2021, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu num curto espaço de tempo, mas finalmente a competição começou para as equipes japonesas, isso que a gente vai discutir hoje. Mas para você que ainda fica um pouco perdido quando o assunto é a Champions League, a gente vai conversar um pouquinho de tudo, vamos falar um pouquinho sobre as histórias, vamos falar um pouquinho sobre os títulos japoneses, sobre tudo que aconteceu nos últimos anos, né, praticamente da edição passada da competição, para você ficar por dentro de tudo o que vai acontecer nesta corridíssima primeira fase que já começou na última semana. E aí, para você, claro, ficar sempre por dentro e, claro, né, para a gente fazer aqui a nossa previsão, né, o que pode acontecer com as equipes japonesas. É claro que, como eu faço sozinho os podcasts, algumas vezes eu acabo falando um pouquinho mais rápido, um programa um pouquinho mais dinâmico, mas eu espero que seja útil para você que já manja tudo de Asia Champions League e também seja útil para você que possa estar aqui nos ouvindo e não conhece, mas quer conhecer um pouco mais, quer entender um pouco mais como funciona, né, o torneio mais importante, né, do continente asiático, que é a Asia Champions League, que vai ser muito interessante, como é todos os anos. Muito bem, antes da gente falar um pouquinho da temporada de 2021, né, vamos falar um pouquinho sobre história, né, a competição começou em 1967, né, naquela época, né, aí que o torneio foi criado como Asian Champion Club Tournament. Teve esse formato de 67 até 72, aí depois teve um hiato, né, sem o torneio, voltando apenas em 1985, e aí ficou de 85 a 2002 em um novo formato chamado de Asian Club Championship, né, e aí as equipes japonesas começaram a participar com um pouco mais de regularidade e tudo mais, mas é claro, sem muitos títulos, né. Depois disso, de 2002 até o presente momento, teve uma reformulação, né, numa reformulação na maneira do torneio ser utilizado, né, de patrocinadores e tudo mais. A competição melhorou bastante tecnicamente, abriu mais espaço para outros países que não tinham, por exemplo, a Austrália que participava, né, da parte da Oceania, então não participava da Asia Champions League, e a partir de 2002, né, depois da reformulação, o torneio então mudou de novo para a Asia Champions League, que é um formato um pouco mais europeu, né, também parecido muito aqui com o torneio da nossa Libertadores aqui na América do Sul, e aí o torneio fica um pouco mais padronizado e é assim desde então. Uma coisa que a gente sempre fala muito, né, sobre a Champions League, né, que às vezes é um pouco complexo, né, para algumas pessoas, é esse esquema de parte leste contra parte oeste, né? Então vamos tentar explicar de uma maneira bem didática, né? Até parece que não, mas o continente asiático é muito grande e a Champions League pega tudo, desde a parte onde já tem Japão, China e Austrália, até a parte, digamos, mais árabe, né, da parte asiática, né, que Arábia Saudita, Catar, Kuwait, que são países muito longes um do outro. Por isso, né, para facilitar, né, que essas equipes não viajem tanto para fazer a parte inicial do torneio, a Champions League fez o quê? Dividiu então em dois grupos, os países que disputam a parte leste e os países que disputam a parte oeste do torneio, e na grande final você tem um representante da parte leste da Ásia contra um representante da parte oeste, que se enfrentam numa grande final. É bem interessante isso, né? Apesar de a gente não ter muitas variações, em aspas, tá? De você, então, não tem como na primeira fase você ter um time árabe contra um time sul-coreano, você não tem como você ter um time iraniano contra um time japonês, né? Porque são muito longe, aí seriam deslocamentos muito grandes, né? E aí como teria que ter um jogo de ida e um jogo de volta, né, na primeira fase, então seria muito complexo. Por isso, então, para diminuir custos e tudo mais, essa divisão de grupos ela é muito, muito bem-vinda. Mas afinal de contas, né, quais são as equipes da parte leste e quais são as equipes da parte oeste? Começando pela parte oeste primeiro, né, as equipes que fazem parte, né, desse pote, né, de equipes são Bahrein, Índia, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Síria, Tajiquistão, Turcomenistão, Emirados Árabes Unidos e Uzbequistão. Então, esses países
e suas respectivas equipes, né, que acabam vencendo seus campeonatos, ficando em primeiro ou segundo colocado, conseguem as vagas para a parte oeste do torneio. E a parte leste, que nos interessa, temos Austrália, China, Hong Kong, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. Lembrando que a Austrália, né, até a temporada 2006, né, as equipes australianas não participavam, né, da Champions League porque eles ainda faziam parte, né, da parte da Oceania, né, da OFC, que é conhecida mundialmente, né, que é a Oceania Football Confederations. E depois disso, a partir de 2007, eles agregaram, né, junto com a parte asiática e aí participam da Champions League também. Bem, então agora a gente já está craque já em questão de quais são as equipes da parte leste contra as equipes da parte oeste, então vamos falar um pouquinho, né, da parte histórica, que é a parte de títulos, né? O país com mais títulos na competição ainda é a Coreia do Sul com 12 títulos, né? E o Japão vem logo atrás com 7 títulos, lembrando que recentemente, alguns anos atrás, tivemos os títulos, né, de Kashima e o segundo título do Ura Reds, o que ajudou muito a gente subir no ranking, porque o Japão ficou muito tempo sem vencer o campeonato, né? Então, já que a gente falou sobre títulos, vamos lembrar então quem são, né, os representantes japoneses que já venceram o torneio, né? Primeiramente, lá em 86, né, a equipe do Jeff, né, venceu a competição. Depois, em 87, venceu a equipe do Tóquio Verde, né? E depois, muitos anos depois, né, em 98, na temporada 98-99, o Jubiluata venceu a competição. E depois disso, nós ficamos um bom tempo sem vencer, né? A próxima equipe japonesa que venceria depois do Jubiluata seria a equipe do Gamba Osaka, né? Essa muita gente que escuta o Hinomaru já lembra, né? Já era um pouquinho maior, já entendia um pouco mais de futebol, já era um pouco da nossa geração. E aí foi a equipe do Gamba que venceu em 2008. Depois de 2008, perdão, lembrando, né, um pequeno errata, né, antes do Gamba vencer, a equipe que venceu após, né, o Jubiluata foi a equipe do Ura Reds, obviamente, 2007, depois veio a equipe do Gamba Osaka. Depois desse hiato, né, de muitos anos, a vitória da equipe do Ura Reds 2007, depois da equipe do Gamba Osaka, veio o título então de 2017, né, da equipe do Ura Reds, e depois de 2018, finalmente chegou a vez do Kashima Antlers vencer a competição em 2018. Em 2019, ainda a equipe do Ura Reds chegaria, né, à final mais uma vez, poderia, né, ser tricampeão, que faria a equipe do Ura Reds subir muito a prateleira aí das equipes que venceram o campeonato, ele que já venceu 2 vezes, mas infelizmente a equipe do Ura Reds perdeu a final, né? Todo mundo deve lembrar dessa final, uma final bem interessante que foi entre o Ura Reds e Al Hilal, né, a equipe da Arábia Saudita, e a equipe do Ura acabou perdendo o jogo de ida por 1-0 e o jogo de volta perdendo por 2-0. A equipe do Japão, né, as equipes do Japão, além desse vice-campeonato, né, que acabou ficando com a equipe do Urawa em 2019, também tem outros 3, né, outros vice-campeonatos. Com o Jubiluata, que venceu, né, em 98 e 99, chegaria em mais 2 finais fora essa, né, e as 2 acabaria perdendo, né, 99 e 2000 chegou na final e a equipe do Júbilo perdeu a grande final para a equipe do Al Hilal, mais uma vez, né, mais uma equipe Arábia Saudita tirando título de uma equipe japonesa. E no ano seguinte, na temporada 2021, a equipe do Ura Reds faria a final contra a equipe sul-coreana do Suwon, né, Blue Wings, e também a equipe perderia. Esta final, na época, era em jogo único, né, e este jogo a equipe do Júbilo perdeu por 1-0. Aí você pensa, beleza, falou de 3, né, mas o Japão tem 4 vice-campeonatos, né? E que seria esse quarto vice, né? Lá na temporada de 88-90, a equipe do Marinos chegaria à final e perderia esta final, então. Então, o Japão com esses 4 vices, né? O país japonês, então, tem 7 campeonatos e 4 vices. E só abrindo rapidamente aqui, a grande final, né, na época, ainda que a equipe do Marinos nem chamava Marinos, chamava apenas Nissan, né, Yokohama Nissan, a equipe da equipe do Japão perderia para a equipe do Liaoning FC, né, no jogo de ida a equipe do Japão perdeu por 2-1 e no jogo de volta a equipe do Japão empatou em 1-1 por isso, então ficando com a segunda colocação. Então esse é o grosso, né, da parte histórica do campeonato. Então os japoneses muito bem, somos os segundos
Na questão de títulos, poderíamos ter um pouco mais de títulos, né? Mas infelizmente a gente acabou não conseguindo vencer. O importante é que as equipes japonesas voltaram a participar com força. A gente teve alguns anos muito ruins, onde as equipes japonesas dificilmente, né, chegariam nas fases finais, ou quando chegavam era apenas até as quartas, até as oitavas muitas vezes acabavam caindo, e de uns anos para cá as equipes japonesas começaram a trabalhar um pouco melhor os seus campeonatos, começaram a ter equipes um pouco mais robustas, conseguindo muitas vezes até dividir as equipes, né, entre J-League e a Champions League. Por isso, nos últimos anos, as equipes japonesas voltaram a participar de forma mais aguerrida, né, a esse campeonato que muitas vezes as equipes deixaram de lado, né. Na temporada 2020, né, a gente não teve japoneses jogando a final, né, mas vale fazer a menção honrosa, né, para a equipe do Vissel Kobe, que chegou até a semifinal, né, na temporada passada, né. Se eu me lembro bem, nas quartas de final a gente foi para os pênaltis contra a equipe do Son Blue Wings, a equipe do Vissel Kobe acabou vencendo, e na semifinal a equipe acabou perdendo para o Hyundai Hyundai, o Hyundai Hyundai que chegaria à final e venceria o Persepolis, né, e se consideraria campeã aí para mais um título, né, no caso para a equipe sul-coreana e para o país. E por isso, então, com 2 títulos aí, o Son Blue Wings eleva também o seu patamar dentro da competição. Então, por mais que o Japão não venceu a temporada 2020, a gente chegou muito longe, claro, né? É com competições, muitas vezes, com boas tentativas que o Japão pode angariar mais um caneco. Beleza, essa é a parte histórica, e aí a gente vem finalmente para 2021 e a situação é muito mais complexa por causa da pandemia, todo mundo já sabe, né? E também pelas mudanças de regulamentos, né? A gente tem a Champions League sempre teve 32, né? Nesses últimos anos 32 competidores. A partir desse ano aumentou para 40, e com esse aumento das participações dos participantes, a gente também teve mudança nas regras, né? Então agora são 10 grupos. Desses 10 grupos, os primeiros, né, colocados de cada grupo, né, eles passam direto, e aí falta 6 vagas, né, para poder completar 16 e ter as oitavas de finais. E como é que funciona? Não é todo o segundo colocado de cada grupo que passa para a próxima fase, senão seria uma fase muito maior. Então o que acontece? Da parte oeste e da parte leste passam-se então os respectivos 3 melhores segundos colocados. Então os 3 melhores da parte os 3 melhores segundos colocados da parte oeste passam, e também os 3 melhores segundos colocados da parte leste, que está acontecendo agora, vai acabar passando para a próxima fase. Muito bem, depois dessas informações, já dá para a gente perceber, né, que por causa do atraso e tudo mais, e por essas dificuldades, nem tudo sairia, né, como imaginado. Além, né, do atraso do início da competição, né, e por muitas equipes ficarem sem datas para fazer os jogos do playoffs, a Champions League ficou meio que no hiato, né, sem saber como que ia fazer, como ia acontecer. Acabou meio que a confederação preferindo esperar um pouco mais, né, começar as vacinações, e a gente tem uma visão melhor de como estaria o mundo, né, alguns meses após o início da vacinação, e por isso os grupos começaram meio que separados. Então, primeiramente, no dia 14 do mês de abril, começou então a fase de grupos da parte oeste, que foi do dia 14 até o dia 30, e no último dia 26 de junho, finalmente então começou a parte de fase do grupo leste, do grupo de Japão, e das equipes aqui que nos mais interessa. Depois desse início, né, do dia 22 da parte leste, essa fase de grupos vai até o dia 11 de julho, e aí, né, vai ter definido já os 2 grupos, né, a parte leste e a parte oeste. A gente vai então ter os 16 os times que passaram de fase, e aí teremos as oitavas de finais em jogo único, que vão acontecer entre o dia 13 e o dia 15 de setembro. Depois teremos as quartas de finais, também em jogo único, que vai acontecer entre o dia 27 e 29 de setembro. E por fim, as semifinais e a final em jogo de ida e volta. As semifinais acontecerão entre o dia 19 e 20, o jogo de ida, e o jogo de volta da semifinal acontece no dia 26 e 27 de outubro. E a grande final, em jogo de ida e volta, acontece no dia 21 do 11 e também no dia 27 do 11, também conhecido como novembro. Então, este é o panorama geral da Champions League. Então, já que no mês 4, né, já aconteceu a fase de grupos da parte oeste, nós já temos sim, né,
as equipes que passaram de fase. E eu vou passar para vocês aqui rapidamente, antes da gente entrar na fase de grupos que começou agora, que é a parte onde tem os times japoneses. No grupo A, a liderança ficou com a equipe do Tajiquistão, o Istiklal. Lembrando que agora vai começar as pronúncias bem complicadas das equipes do lado oeste. Então, se eu pronunciar algum nome errado, então já vou deixar aqui de antemão as minhas desculpas. No grupo B, o líder é o Jarhar, dos Emirados Árabes. No grupo C, ficou com Esteghlal, do Irã. No grupo D, a equipe que venceu foi o Al Nassr, esse aí todo mundo já conhece um pouco mais, a equipe da Arábia Saudita. E no grupo E, ficou aí então a liderança com o Persepolis, mais uma vez a equipe do Irã passando de grupo sem muitas dificuldades. Bem, falamos então as 5 melhores equipes que passaram, mas também tem os 3 melhores segundos colocados. Uma das equipes que acabaram passando de fase por ser um dos 3 melhores segundos colocados. No grupo E temos o Al Rada, dos Emirados Árabes, também uma equipe também muito conhecida. No grupo B, a equipe do Tractor, do Irã, foi uma das equipes que passaram de fase, e a última vaga ficou com o Al Hilal da Arábia Saudita. Então estes são as 8 equipes que passaram de fase pelo lado oeste. Muito bem, dito tudo isso, finalmente então chegamos no dia 22 de junho de 2021 e finalmente a parte leste começou a jogar. E aí, é claro, vamos falar apenas dos grupos onde tem os times japoneses. E, é claro, eu vou falar nos grupos, vou falar a situação de cada grupo e dos times japoneses respectivamente, e como foi os jogos, um pouquinho por cima, um resumo dos jogos, mas vocês vão estar prestando atenção, que algumas equipes vão estar faltando, então, no caso a gente teve 4 desistências, para essa Asia Champions League 2021, que são as 2 equipes da Austrália, o Sydney FC, que já estava classificado para a fase de grupos, acabou abrindo mão da sua vaga, e também o Melbourne City, que estava na parte de playoffs, acabou abrindo mão da sua vaga. As 2 equipes estavam alegando que teria divergências e conflitos nas agências no retorno da liga local, a A-League, por isso então eles optaram por desistir das suas vagas. E também não temos 2 times chineses, o Jiangsu, que foi o campeão do ano passado da liga chinesa, acabou abrindo falência no começo de 2021, por isso a equipe não existe mais, por isso acabou abrindo mão da sua vaga. E também o Shandong Taishan acabou abandonando a competição por causa de problemas financeiros, e também alegou que teria divergências com o retorno da liga da Superliga Chinesa. Por isso essas 4 equipes não estão participando, acabando então abrindo vagas para outras equipes passarem. No caso da equipe do Melbourne City, a equipe acabou passando direto, não teve o confronto, então toda essa problemática, mais uma que a Federação Asiática de Futebol teve que resolver. Muito bom. Por isso então chegamos então ao grupo G, que vai acontecer os jogos na Tailândia. Lembrando que para facilitar, como vocês podem ver, os grupos vão ter jogos a cada 3 dias, vai ser uma correria muito grande, então as equipes estão jogando meio que em 2 polos diferentes, são praticamente bolhas, onde as equipes estão jogando em certos países ali, onde os jogos vão acontecer de maneira rápida, então alguns times vão jogar na Tailândia essa fase de grupo, enquanto outras partes do grupo das equipes do lado leste vão estar jogando no Uzbequistão. Então esses são os 2 polos onde estão acontecendo estes jogos da fase de grupos da parte leste. Na Tailândia, no grupo G, temos então Nagoya Grampus, Pohang Steelers, Johor, da Johor, e o Ratchaburi, a equipe aí da Tailândia, já dando um pequeno spoiler. E nesse grupo, é claro, que a gente tem a equipe do Nagoya Grampus como uma das grandes favoritas a passar de fase. O Nagoya que ficou muitos anos fora da ACL, volta com um trabalho bem interessante aí do Ficadente, o italiano. A equipe vem por ter sido a terceira colocada da temporada 2020, da J-League, e com isso tem então a sua terceira participação no campeonato. A equipe do Nagoya participou em 2009, 2011 e 2012 da competição. O seu melhor resultado foi a semifinal de 2009, que acabou perdendo, e por isso a equipe do Nagoya Grampus tem sim todas as condições. Sinceramente, vou até adiantar, que eu acredito que todas as equipes japonesas têm sim chances de passar de fase,
né? Até porque a desistência de alguma das equipes australianas e também de todos esses problemas que trouxeram as equipes chinesas, mostra também que a gente vai ter uma evidente, né, diminuição no nível técnico, né, das equipes que acabaram passando, né, que acabaram conseguindo as vagas e passando direto pela fase de playoff. Por isso, é claro que nós temos uma temporada de 2021 com nível técnico um pouquinho inferior, né, o que, teoricamente, é normal. Deste grupo do Nagoya Grampus, é claro que o maior adversário é o Pohang Steelers, mas a gente já sabe que as coisas, na teoria, foram muito diferentes na prática, né? No grupo H, a equipe que os jogos estão acontecendo no Uzbequistão, temos Gamba Osaka, Jeonbuk Motors, né, da Coreia do Sul, o Tampines Rovers, né, o time aí de Singapura, e o Chiang Rai United, né, o time da Tailândia, né? Uma coisa interessante é que o Tampines Rovers, né, a equipe de Singapura, ela conseguiu essa vaga porque a equipe que venceu a liga local, né, o Albirex Niigata Singapore, não pode disputar a Champions League porque ele é uma filial de uma equipe japonesa. Então, por isso, segundo colocado, o Tampines acabou conseguindo essa vaga, né? Desse grupo do Gamba também, na minha opinião, Gamba Osaka e Jeonbuk Hyundai são as grandes equipes, tudo também para o Gamba, apesar, né, de toda a situação atual do Gamba Osaka, também uma situação muito complicada na J-League, Covid no começo do ano, demissão de técnico, tudo que está acontecendo, esse turbilhão de situações negativas no Gamba Osaka, ainda assim, por causa do grupo Gamba, ele pode, pelo menos, a gente pode imaginar que pelo menos vai brigar para ser no mínimo o melhor segundo, um dos melhores segundos colocados para tentar passar de fase mesmo assim, mas ainda assim é um bom grupo o Gamba conseguir passar de fase, não tem adversários tão fortes assim, e o Gamba que chegou nessa série porque foi segundo colocado, né? Todo mundo lembra dessa boa arrancada que teve em 2020, e o Gamba conseguiu terminando 2020 com um surpreendente segundo colocado na J-League, né? O Gamba já tem 8 participações, né, na Champions League, uma das equipes japonesas que mais participaram, né, do torneio, e a equipe tem o incrível campeonato que muita gente assistiu de 2008, que também, quem não lembra também do Gamba Osaka vencendo a série e depois jogando o Mundial de Clubes contra o Manchester United, que foi muito legal. Um outro grupo com japoneses é o grupo I, né, esse grupo também vai acontecendo com jogos do Uzbequistão, e esse grupo tem o nosso campeão, Kawasaki Frontale, temos o Benjinguan da China, o United City da Filipinas e o Daegu FC da Coreia do Sul. Por tudo que o Frontale vem jogando, né, no futebol japonês, né, sendo aí unanimamente a melhor equipe, né, dos últimos anos, facilmente em números, em conquistas e também jogando também dentro do futebol japonês, é um grupo onde a gente imagina que apenas o Benjinguan seja um inimigo à altura. A gente vai conversar daqui a pouco sobre o jogo e vocês vão ver que o jogo foi um pouco mais complicado do que isso na estreia, mas o Kawasaki Frontale, na minha opinião, também é uma equipe que pode passar com muita facilidade. Aí temos um grupo um pouco mais complicado, né? O grupo J, que os jogos acontecem na Tailândia, e esse é o grupo de Cereço Osaka, Guangzhou, né, FC, que é a equipe aí da China, né? O KIT, né, de Hong Kong, e o Port da Tailândia, né? A equipe do Leverkusen, a equipe do Cereço também está tendo um campeonato bem com altos e baixos. Começou muito bem a J-League, depois teve uma queda de rendimento, está voltando, tentando correr atrás do prejuízo, e a equipe do Lever aí, que é o quarto colocado, né? Depois a equipe do Cereço teria que jogar a questão de playoff e tudo mais, mas conseguiu chegar aí na CL aí, para sua terceira participação, né? A equipe do Cereço participou relativamente pouco, né, da Champions League. Começou a primeira participação em 2011, depois voltou em 2014 e depois em 2018 o seu melhor resultado foi uma quarta de final de 2011, onde a equipe do Cereço não conseguiu avançar mais que isso. Tirando, né, a equipe do Guangzhou, a gente imagina que a equipe de Hong Kong, por mais que a gente não conheça tão bem, assim, não seja um adversário tão perigoso assim, e a equipe da Tailândia a gente sabe das dificuldades técnicas, então o Cereço também pode lutar aí para ser uma equipe que pelo menos vai lutar por essa vaga
passar direto pelo grupo ou, na pior das hipóteses, lutar por ser um dos melhores segundos colocados. Então dá pra gente imaginar, né, que com toda essa situação que vive, né, a Champions League, com equipes existentes, que sim, que isso facilite para as equipes japonesas passarem de fase, né? Muito bem, isso na teoria, né? Então vamos falar agora um pouquinho da prática, né, que pra gente é o que interessa, né? A primeira equipe japonesa que jogou, né, no dia 22 foi a equipe do Nagoya Grampus, né, porque venceu o Johor FC por 1-0. Nesse jogo aí foi o gol do Hiroyuki Abe aos 60 minutos, né? A equipe do Johor acabou reclamando muito, né, de talvez ter um lance impedido, né, por causa da finalização, foi um toque dentro da área, mas não teve VAR, até porque o VAR não tem na primeira fase do torneio, né? O VAR só entra na Champions League após a segunda fase do torneio, então na primeira fase não tem VAR, e mesmo assim o lance não estava impedido, depois o lance foi repetido várias vezes na TV local, e a gente viu que a equipe do Nagoya teve o gol confirmado legalmente, não teve nenhum problema, a equipe acabou vencendo. A equipe do Johor FC deu mais problemas para o Nagoya do que a gente imaginava, né? Mas a equipe do Nagoya conseguiu controlar muito bem o jogo, foi superior em muitos momentos da partida e mereceu a vitória. Um outro jogo muito interessante que aconteceu nessa primeira rodada, né, no dia 24/6, foi a vitória de 2-0, né, do Cerezo Osaka em cima do Guangzhou Evergrande, né? Então, a equipe do Guangzhou, que na minha opinião era uma das favoritas a passar desse grupo, né, junto com a equipe do Cerezo, acabou tropeçando, a equipe do Cerezo acabou vencendo por 2-0, vencendo bem, controlando muito bem o jogo, né? Teve até bola na trave e numa falta da equipe do Cerezo, mas com gols ali do Okuno e do Thiago, a equipe do Cerezo dominou a equipe do Guangzhou, que, pasme, né, chutou apenas 2 vezes pro gol, e dessas 2 vezes os lances foram horríveis, e a equipe do Cerezo chutou 22 vezes. É claro que o chute não estava tão bem calibrado assim, das 22 tentativas, apenas 6 chutes foram diretos ao gol, mas o Cerezo deu um baile, né? 72% de posse de bola, tocou 2 vezes mais do que a equipe do Guangzhou Evergrande, então a equipe do Guangzhou foi dominada pela equipe do Cerezo, uma belíssima estreia da equipe do Cerezo Osaka contra a equipe que teoricamente é mais problemática, né, dentro do seu grupo. E finalizando a rodada número 1, né, que aconteceu no dia 25, né, no último sábado aí, entre Gamba Osaka e Tampines Rovers, né. A equipe do Gamba venceu, mas isso foi um jogo bem complicado, né, o jogo foi até um pouco feio, né, na maneira de dizer, e a equipe do Gamba conseguiu controlar muito bem essa ansiedade do começo do jogo, né, e com gols do Patrick aos 26 e do Leandro aos 88, a equipe do Gamba conseguiu vencer. O Gamba foi muito superior à questão de finalizações, chutou mais, pressionou mais, mas teve menos posse de bola, né? A equipe do Gamba deixou mais a equipe de Singapura ter, digamos que, o ataque inicial, dá um pouco mais do tom do jogo, né? Um jogo um pouco mais lento, com bolas mais alçadas, muita bola alçada, né? E aí o Gamba jogou um pouco mais no contra-ataque. Funcionou, talvez não era a estreia que os torcedores do Gamba gostariam de ver, mas o importante obviamente é a vitória. Eu falei sobre finalizar, né, a rodada número 1 desse grupo, dos grupos leste da CL, mas é claro que eu não posso esquecer, né, da estreia, né, que aconteceu também no sábado entre Frontale, né, Kawasaki Frontale e Daegu da Coreia do Sul, né. Todo mundo imaginava que a equipe do Frontale iria dominar o jogo e vencer sem nenhuma dificuldades. E aconteceu muito o contrário, né? A gente imaginava que o Guangzhou daria problemas para o Cerezo, até poderia imaginar que a equipe pela situação do Gamba Osaka, teria talvez uma estreia um pouco mais complicada contra o Tampines Rovers, mas foi a equipe do Frontale que teve a dificuldade mais real no jogo, né? A equipe sul-coreana abriu o placar logo aos 8 minutos, né, com o Hwang, né, e a equipe do Frontale foi empatar apenas aos 40 minutos do primeiro tempo, né, com um incrível gol de bicicleta, né, do Leandro Damião. O Leandro Damião está ficando especialista em fazer gols acrobáticos, acaba recebendo a bola de campo, levantando, finalizando de bicicleta, um belíssimo gol, e chega ao empate no final do primeiro tempo. No comecinho do segundo tempo, né, o Cezinha vira, né, coloca mais uma vez a equipe sul-coreana na frente do placar, com um belíssimo gol, um belo chute ali que acabou aceitando, né, a zaga
do Kawasaki Frontale, e aí depois veio a virada, né, propriamente da equipe do Frontale, né, com o Leandro Damião aos 51 minutos, né, empata o jogo, e aí o Daniel Schmidt aos 55 acaba dando os números finais da partida, né. No primeiro lance ali, que foi o primeiro gol, até teve, né, a galera falando, o Gesiel, né, e o João Schmidt, eles acabaram entregando a bola, tocando mal, e acabou virando o primeiro gol, mas realmente no primeiro gol do Daegu foi um erro praticamente coletivo, né, a zaga inteira, né, o meio defensivo inteiro, né, da equipe do Frontale vacilou, então ele acabou tomando esse gol logo aos 8 minutos, mas no final das contas a equipe do Frontale acabou vencendo, e é isso que importa. Finalizando então essa primeira rodada, né, temos então o começo, né, da segunda rodada da fase de grupos, e é meio impossível a gente conseguir falar sobre todos os jogos, né, porque os jogos acontecem a cada 3 dias, né, e é muito difícil a gente conseguir fazer esses jogos assim rapidamente quando eles saem, né. Então a gente vai pedir, obviamente, a desculpa para vocês, a gente vai tentar trazer o mais rápido possível as informações, né? Se fossem podcasts curtos ou em alguns vídeos no Instagram, lembrando que se vocês não acompanham o Renomaru no Instagram, dá uma chance pra gente ir lá, dá uma forcinha pra gente. A gente tá trazendo semanalmente alguns videozinhos exclusivos pro Instagram, né? Vídeos rápidos que eu faço, o Elias faz alguns textos, pode também, frequentemente, o Elias fazer algum videozinho ali no GTV para conversar, né, com nossos ouvintes. Mas como essa fase de grupos vai ser muito rápida, né, jogos a cada 2, 3 dias, vai ser muito difícil a gente poder trazer jogo a jogo, né? Que nem, por exemplo, né, ontem, né, eu tô gravando esse podcast na madrugada da segunda-feira, no dia 28, né, então esse podcast vai ao ar na segunda-feira, mas praticamente a roda 2 já começou, né, no domingo, né, então no sábado, eu estou gravando na segunda-feira, dia 28, então a rodada acabou começando no dia 27, que é no domingo, né, e no caso, uma equipe japonesa jogou, né, que é a equipe do Cereço, e a equipe do Cereço venceu, né, a equipe de Hong Kong, né, o KIT, por 2-1, né, gols de Adam Taggart e Thiago, né, acabou dando os números finais da partida, e o Cereço vence mais uma partida, então já vence a segunda, né, de 6 jogos, então a equipe do Cereço está aí encaminhada, né, se encaminhando bem para conseguir essa classificação, então se vencer mais 2 partidas, obviamente, a equipe do Cereço dá uma sossegada e começa a administrar um pouco mais os últimos 2 jogos. Mas como passa apenas o primeiro, né, diretamente de cada grupo, então é muito mais importante que as equipes japonesas joguem da melhor maneira possível, vençam as partidas e passem sem nenhumas dificuldades. Por isso, meus amigos, fiquem muito de olho, tá? Principalmente tá no canal do YouTube da Asia Champions League, né, que é o The AFC Hub, né, que é o canal oficial aí da Champions League, onde vocês podem ver os jogos ao vivo e também então, ficam os jogos gravados lá, ficam os highlights. Então é a opção mais interessante e mais prática de vocês estarem acompanhando a Asia Champions League 2021. Claro que tem jogos que estão passando na TV brasileira, né? Então teve jogos, se não me engano, passou na ESPN, né? ESPN Watch, teve jogos que estão passando pelo, eu não sei se é o canal ou se é pelo aplicativo do Fox Sport, então dê uma procuradinha aí para vocês ficarem ligados, se não, tem sempre o canal do YouTube para estar quebrando este galho. Galera, espero que tenha sido interessante para vocês esse episódio, que tenha ficado o mais fácil possível para vocês estarem entendendo como funciona as minúcias da Asia Champions League, e o meu prognóstico é esse, que todas as equipes japonesas têm sim condições de passar de fase, algumas com obrigações maiores do que as outras, mas de acordo com a situação geral e como, né, a Champions League teve esse começo tão conturbado, né, esse comecinho de competição, a gente imagina que as equipes japonesas podem acabar tirando um pouco de vantagem disso, né, dessas equipes talvez não tão qualificadas que acabaram chegando na fase de grupo e conseguir então o nosso tão sonhado acesso dos 4 equipes, e aí que acontece nas oitavas e quartas de final, aí é consequência de um bom futebol. Essa semana a gente conversa, tem muita coisa pra gente falar sobre J-League, tem mais podcast hoje no Bagulho essa semana, e a gente nos vê em um próximo episódio, então fiquem de olho aí que já tem segunda rodada, e daqui 2, 3 dias a terceira, e assim sucessivamente até o final dessa primeira fase da Asia Champions League 2021. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.